qual Carlos a gente está falando. Né? Carlos com S já é plural. Vamos lá. Bom dia a todos. O meu trabalho é o entendimento do relacionamento com o cliente. E estou falando do meu trabalho porque, pessoalmente, como empresa, é um direcionamento que a gente dá a todo momento perguntando onde está o cliente. É uma necessidade, do ponto de vista do Smart Grid, posicionar esse cliente como demandante e como pagante. Então, como que a gente chega nesse cliente? Qual é o cliente que a gente tem observação? Um minuto, eu vou precisar do controle. Tá, estou chegando mais perto para brincar um pouquinho. Será que o nosso cliente é tão inteligente ou tão smart quanto a nossa rede? E, na verdade, essa é uma provocação imensa, porque o que nós temos neste... Vamos lá. O que eu faço? Para cá. Para cá. Para frente. Para cá não vai. Para cá não vai. Isso é porque eu sou da área de tecnologia. Delícia isso. Fica a pergunta. O seu ambiente de negócios é voltado ao cliente e consumidor? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta vai de encontro a como que a gente trata o nosso cliente hoje em dia. Nós sabemos quem é nosso cliente. E eu vou insistir quem é o nosso cliente, falando que Smart Grid também tem uma linha de multidisciplinaridade. A gente envolve aqui diversos ramos de conhecimento. A minha formação é meio maluca porque eu nasci em TI, meu mestrado é em telecom, meu doutorado é em planejamento energético. Então, é quase medicina. Mas essa história, essa evolução traz um viés acadêmico para as coisas que eu estou falando aqui, mas também traz o lado de negócio, porque eu estou dentro de uma empresa. Então, a situação que eu coloco aqui, do ponto de vista de marketing, qual é esse cliente, onde que ele está? A gente está tratando o nosso cliente inteligente, de forma inteligente, considerando e reconhecendo esse cliente nas necessidades dele. A gente sabe quem é esse cliente. Até hoje a gente trabalha com um número. Os clientes de uma cidade. Então vamos pegar, eu venho de Campinas. Então os clientes de Campinas. Peraí, os clientes de Campinas, lá eu tenho residencial de baixa renda, eu tenho comercial, eu tenho industrial, eu tenho pequeno e tenho grande, eu tenho o consumidor do grupo A. Eles são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, se as necessidades são diferentes, eu tenho que ter ações smart, tá? Ações diferenciadas para chegar nesse cliente. Na hora da motivação, na hora de pegar e resolver situações para esse cliente, eu preciso estar apto a chegar com resultados diferentes para cada um deles. E essa segmentação é interessante. E é interessante até do ponto de vista quando a gente do relacionamento. Quando a gente está atendendo o cliente no call center, quem é esse cliente que nós estamos atendendo? Por que ele chama muitas vezes? Alguns trabalhos que a gente realizou de avaliação de clientes nos deram indicações de que às vezes é problema de rede, às vezes é problema de desconhecimento das necessidades específicas. Existem algumas coisas interessantes. Eu trouxe algumas provocações internacionais, tá? Então vamos lá. Quando estamos pensando em colocar o nosso cliente dentro de Smart Grid ou fazer com que ele possa pagar a conta, que no final de contas é isso que a gente está querendo, a gente sabendo como aplicar isso no cliente, como fazer o rollout depois, focado, isso pode segmentado, isso pode nos trazer resultados. Então esse pensamento um pouco mais moderno, um pouco focado no cliente, pode antes do rollout e durante o rollout, a preparação para fazer um atendimento dedicado. Vamos lá. Por que não fazer...
sei, não vejo respostas. Eu tenho que fazer o Smart Grid universal? Eu tenho que aplicar na cidade toda? Ou será que eu posso aplicar primeiramente em edifícios comerciais verticais? O custo de telecom, a última milha, a abordagem de uso desse prédio é uma abordagem muito mais barata. Então, por que eu tenho que fazer na cidade inteira? E por que eu não posso provocar o cliente num uso de energia ou no reconhecimento do Smart Grid dentro de um edifício? Então, fica a pergunta: o que você está oferecendo ao seu consumidor? Se ele é um consumidor diferenciado, você está oferecendo situações diferenciadas para ele? Novamente, estou provocando porque Smart Grid permite isso, o mundo inteiro está fazendo isso, perguntando quem é o consumidor. Muitas vezes, e essa é uma provocação que de hora em hora a gente escuta outros respondendo diferente. O dinheiro é o importante? Ou seja, a mensagem que eu estou passando para o cliente é que ele vai ter economia? Essa mensagem já caiu por terra há muito tempo. Porque não é isso. No primeiro momento pode ser. No primeiro momento você vai falar, você vai ter economia. No segundo momento, na hora que você provoca esse cliente e fala com que você consegue colaborar com ele e dar para ele condições diferenciadas de trabalho, ou seja, energia como parte do processo, com serviços oferecidos de forma diferente, você pode ter esse cliente na mão. Você pode ter aí, bom, aí a gente tem novamente uma situação regulatória que a gente tem que trabalhar um pouquinho para que as concessionárias possam ter a oportunidade de ter mais serviços disponibilizados, mas eu posso ter aqui uma situação de, reconhecendo o cliente, trabalhar com esse processo inovador. Então, que benefícios eu estou oferecendo para o meu cliente de forma específica? Vamos lá. Opa. Todos os consumidores são iguais? Essa pergunta eu já fiz antes, eu estou segmentando. Eu não necessariamente eu preciso tratar todos os consumidores de forma igual. Eu preciso dar a eles ferramentas diferentes para necessidades diferentes. E a gente fala que simples é bom. Então vamos oferecer ferramentas simples inicialmente. E quando a gente vai fazer uma pesquisa com o cliente para saber o que ele precisa, se eu contei para ele o que é Smart Grid, ele vai saber me responder o que ele precisa? Essa é uma pergunta que a gente faz quando a gente faz algumas pesquisas. Nós fizemos pesquisas de hábito de consumo em Sete Lagoas, com a CEMIG, e a gente, nesse processo, a gente perguntou: o que você quer? E as respostas são muito variadas, e são variadas dependendo do espaço que ele está sendo trabalhado. Bom, provoco novamente que a gente tenha as perguntas feitas num processo de educação e engajamento. Essa situação tem que ser trabalhada. Nós temos uma dificuldade hoje no país de dar o valor adequado à energia. Então, se a gente tem uma dificuldade de reconhecer o valor da energia, bem, vamos lá, meu celular não é pré-pago, mas em diversas comunidades você paga o celular pré-pago para ter o celular, mas não paga a energia no final do mês. Então, onde está o valor? Energia e celular têm pesos diferentes, mas a sobrevida ou a situação de uso da energia também é uma tensão do status de qualidade de vida. Aqui é uma provocação anterior, e já vou estar próximo da minha finalização também, é o que o cliente quer. O cliente quer aplicativos em celular, ele quer reconhecer o consumo dele, ele quer um quadro de confiabilidade para informação. É a mesma provocação que eu coloquei no painel da empresa lá fora. Que serviços nós estamos oferecendo para esse cliente? Então, onde está esse cliente nesse espaço de Smart Grid?
você mesmo. Vamos lá? Como devem ser engajados os consumidores e como eles devem ser mantidos? Aqui tem uma pergunta importante, porque em Smart Grid nós estamos com... meu game over está de ponta cabeça, então eu tenho mais 2 minutos. O que está acontecendo é que, na verdade, eu não posso simplesmente ter o cliente engajado no primeiro momento. E isso foi visto em todos os projetos no mundo inteiro. Esse cliente, ele tem que ser mantido nesse engajamento. Então, a gente tem essa situação nova, e essa situação nova está associada com que tipo de serviço que a gente está colocando. Vamos. Por favor. Os consumidores requerem colaboração e inovação, por favor. Fica a pergunta, qual o valor de energia para o consumidor? Também já fez essa pergunta. E aí está uma situação onde eu trabalho. Eu trabalho com o entendimento do cliente, eu trabalho com os dados e eu vou perguntar para vocês, o que vocês estão fazendo com os dados que vocês coletam? Sendo bastante... indo direto ao ponto, a gente fez testes fazendo coleta de dados de minuto em minuto. De minuto em minuto, eu consigo, inclusive, ter uma visibilidade, até dentro da casa, com home appliance, etc., eu consigo ver o comportamento de uso do cliente. A cada 15 minutos, se o cliente toma 2 banhos de 5 minutos dentro desse intervalo, você não detecta que foi um banho que ele tomou. De minuto em minuto, você consegue fazer, inclusive, a curva e responder aquele professor que perguntou o que vai fazer com os dados, que é a pergunta que a gente vai ter que responder logo. O que você vai fazer com os dados se ele tomou 2 banhos durante a madrugada? Aí a esposa estava viajando. Então, é uma situação que a gente apresenta e questiona, porque os dados precisam ser tratados. Se eu estou coletando dados de 15 em 15 minutos, para que eu estou fazendo isso? Que serviço eu posso gerar em cima desses dados que eu estou coletando? O que eu faço com isso também vai depender do que tipo de cliente você está trabalhando. Se você está trabalhando com um cliente comercial, o que você vai oferecer para ele com esses dados de 15 em 15 minutos, de meia hora ou de hora em hora, do ponto de vista de provocá-lo a fazer uma eficiência energética, a entender o comportamento de uso e a comprar outros serviços. O que eu vou fazer com esses dados? Como usar os dados e o reconhecimento disso no relacionamento com o cliente? Por favor, para frente. Para frente, para frente, para mais um. A gente precisa preparar a evolução da regulamentação e da legislação para a Smart Grid do ponto de vista do que eu vou fazer com os compromissos com o nosso cliente. Essa pergunta não surgiu muito durante os nossos debates e eu reforço isso. E isso pode ser usado também na parte de análise de demanda e de mudanças no real-time pricing ou alguma outra forma de serviço que você vai estar oferecendo para o cliente, por favor. Nós temos um produto na empresa que a gente chama de Smart Customer, que faz exatamente uma análise desses dados e colocamos analíticos em cima disso para trabalhar. Nosso trabalho é entender o relacionamento e provocar as empresas na segmentação do tipo de cliente que está recebendo, que pode receber informações diferenciadas, e não é uma oferta da mesma informação para todos, é uma oferta de informação diferenciada, por favor. E, inclusive, na gestão, fazendo gestão diferenciada de dados para cliente comercial e industrial, e inclusive aqui vamos abrir um parênteses, existe uma possibilidade de oferecer serviços diferentes, né? Por que eu não posso oferecer um serviço de gestão da energia para o setor comercial e industrial departamentalizado? Porque a gente pode oferecer esse serviço. Mas quando a gente tem condições de trabalhar dados diferenciados, talvez a gente consiga ter esta oportunidade de negócios adicional. Por favor, próximo, 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 próximo. Smart Grid como estratégia, eu coloco isso como um ponto importante.
E a próxima também, essa apresentação vai estar aí. E eu coloco para vocês os 5 pontos do DOI americano. Não vou abrir isso, está na transparência, nos slides para vocês. Também estou falando transparência, porque eu sou da época da transparência, tá? Eu dei muita aula na década de 80, então a gente tinha isso lá. Mas a gente tem que entender que muitas dessas perguntas o mundo inteiro já está respondendo com relação ao cliente. E hoje em dia, quando a gente participa de eventos internacionais, as discussões estão nos modelos de negócio voltados ao entendimento do que pode ser oferecido de forma adicional. Próximo, por favor. Obrigado.